é Daniel Klotz, eu tenho 68 anos de idade, sou formado pela Escola Paulista de Medicina no ano de 1980, ou seja, 43 anos atrás. Eu chamo de Escola Paulista de Medicina e tenho muita dificuldade de chamar de Unifesp, como ela se transformou em universidade hoje em dia. Quando a gente estudava aqui, nós tínhamos a Escola Paulista de Medicina, a Escola Paulista de Enfermagem e o curso de Ortóptica e Fonoaudiologia. Mas nós chamávamos o complexo de Escola Paulista de Medicina, nossa querida escola. E até hoje todos nos identificamos como ex-alunos da escola. Eu nasci numa família de judeus refugiados da guerra. Meu pai saiu no entreguerras da Alemanha com 6 anos de idade e minha mãe fugiu de Viena com a invasão dos nazistas e teve uma vida muito, muito difícil. Fugiu no meio do mato, foi para a Bélgica e conseguiu chegar viva aqui, ela, minha avó, meu avô e meu tio, num navio que eles conseguiram chegar no Brasil, conseguiram fugir da perseguição aos nazistas. E eu perdi, minha família perdeu todo o resto da família lá na Europa, em campos de concentração. Isso marcou muito a vida dos meus pais quando chegaram aqui. E minha família é muito pequena, eu tenho um tio materno, um tio paterno, tenho 3 primos de sangue, mais 3 primos do coração, mas é uma família muito pequena. Meu pai e minha mãe tiveram, aliás, meu pai e minha mãe tiveram 3 filhos, meu pai teve mais 2 filhos, então nós somos 5 irmãos. Mas, de qualquer jeito, é uma família muito pequena. E essa história deles marcou nossa vida, e de uma forma profundamente afetiva até hoje, marca, mas, ao mesmo tempo, eles chegaram no Brasil e logo que atingiram a maioridade, eles se naturalizaram. E sempre tiveram por esse país, para o nosso querido Brasil, uma ligação muito profunda. Eu conheço poucas pessoas que foram tão patriotas com o Brasil como eles, e meus avós, tanto materno quanto paterno, encontraram aqui uma recepção muito grande. E eles nos educaram como brasileiros, não como filhos de refugiados, nem como judeus, apesar de nós termos esses antepassados e o que eu nunca posso esquecer. Então, eles tiveram muita dificuldade no começo de vida e até o resto da vida eles nunca tiveram muitas posses e sempre prezaram por outros valores que não os valores econômicos. Meu pai se transformou em médico, ele conseguiu se formar médico. Minha mãe trabalhava como secretária, depois virou técnica de laboratório na Faculdade de Medicina, onde meu pai estudava, na USP. E só aos 40 anos ela entrou na faculdade, depois virou bióloga, virou professora e por aí foi. E eu, desde pequeno, cultivei alguns valores humanistas muito profundos que eles passavam para nós. Esses valores humanistas, na época, pós-guerra, foram traduzidos como valores socialistas. Depois, com o desmantelamento das violências da União Soviética, eles mudaram de ideia, mas continuaram com esses valores humanistas muito profundos que marcou a vida de todos os filhos. Na minha infância, eu queria ser mecânico. Adorava desmontar e montar coisas, e desmontava a enceradeira da minha mãe, ela ficava bravíssima, o liquidificador, ela ficava bravíssima, mas sempre conseguia montar de novo. Eu gostava de fazer isso. Em parte também por influência do meu pai, que antes de ser médico foi engenheiro. Ele foi engenheiro e trabalhou como engenheiro nas caldeiras do Hospital das Clínicas depois que ele estudou medicina, quando foi estudar medicina. Ele tinha medo de sangue, então ele foi ser engenheiro. Eu tinha medo de sangue e queria ser mecânico. E depois eu quis ser físico, eu quis ser artista, gostava de pintar, de fotografar. Depois eu inventei de tocar flauta e achava que flauta era uma vida, ser flautista era uma vida muito boa. Eu fiquei pensando muito o que ia ser da minha vida. Estudei sempre em escolas públicas, então minha educação formal não era muito boa. Eu só sabia matemática, que era o que eu gostava muito. O resto, os professores, na época da ditadura militar, às vezes nós tínhamos professores, às vezes o professor estava preso. Às vezes a invasão do CRUSP, lá na cidade universitária, o professor desaparecia durante um mês. Então, na minha formação no curso colegial, principalmente, foi muito deficiente. Mas no começo do 3º colegial, eu fui com meu pai numa expedição para o Nordeste. Ele estava fazendo uma pesquisa
de esquistossomose e doença de Chagas no interior de Alagoas. E como eu era fotógrafo na época, eu achava que ia ser fotógrafo na vida, eu fui de fotógrafo da expedição. E eu voltei, quando eu fui para lá, eu já sabia muito o que ele fazia, mas eu não tinha visto em loco o que eram as condições de pobreza, as condições que moravam grande parte da população brasileira. E eu fiquei chocado. Daí eu entendi o que ele fazia na vida. Na época, antes disso, na minha infância, ele tinha sido professor, estava recém-formado, ele formou, aliás, eu nasci no dia da formatura dele, ele já era mais velho, porque ele tinha sido engenheiro antes, e logo no começo da vida profissional, ele fez muitas coisas, mas principalmente ele trabalhou no departamento de parasitologia da Faculdade de Medicina na USP. Era um departamento importantíssimo e foi que criou grandes cientistas no Brasil, que depois, no golpe de 64, todo mundo teve que fugir, foram caçados, e ele também acabou saindo da USP. E lá, o chefe do departamento era o Samuel Barnsley Pessoa, um dos maiores médicos que o Brasil já teve, naquela época, na década de 60, seguramente. Eu me lembro de ir com ele na Faculdade de Medicina e ver aqueles laboratórios de pesquisa, aquilo me encantava. Mas de vez em quando ele me levava para o Hospital das Clínicas, só o cheiro, daquela coisa. Tinha cheiro de esparadrapo na época, um cheiro fortíssimo. Cheiro, não sei se era de acetona, de éter, de clorofórmio, que era, me dava nos nervos. Eu nunca pensei em ser médico por causa disso. Mas quando eu fui para o Nordeste ser fotógrafo, daí eu falei, puxa, tá aí uma coisa que pode me interessar. E, ao mesmo tempo, logo nessa época, eu fui assistir um show de um grande ídolo meu, que foi o Luiz Gonzaga, o grande compositor, o grande Lua. O Luiz Gonzaga, isso foi em 1973, ele veio a São Paulo num show, onde ele veio apresentar o filho dele, que estava começando na música, o Gonzaguinha. Eu gostei do Gonzaguinha, mas eu estava lá para ver o Gonzagão. E o Luiz Gonzaga era uma pessoa encantadora. Ele contava histórias, mais do que meu pai até. E contou tanta história naquele show durante 1h30, 2 horas, eu falei, eu vou ser médico. Eu vou ser médico. E quando eu fui para Alagoas ver o trabalho de parasitologia que meu pai fazia lá, eu falei, é isso mesmo. Agora, eu não estudei no colegial, não sei nada. Como é que eu vou entrar numa faculdade de medicina? E eu fiquei enrolando. No meio do ano, eu estava no meio terceiro colegial, eu falei, eu vou entrar. E qualquer que seja o custo, mas eu só vou poder entrar numa universidade pública. Meus pais não têm dinheiro para pagar uma universidade particular. Então eu vou me esforçar. E eu tive uma série de coincidências felizes. Eu estava tocando flauta, eu estava começando a tocar flauta, e eu tinha um papagaio e eu tinha um vaso de flor que eu plantei. Eu mesmo plantei um vaso de flor. O papagaio, o vaso de flor e a flauta me ajudaram a entrar na faculdade. Eu todo dia chegava do colégio, ia para o cursinho, voltava do cursinho. Aliás, desculpe, eu ia para o cursinho de manhã, estudava à tarde e estudava na escola à noite, ia para o colégio à noite. À tarde, eu estudava 1h30, ia tocar flauta para a plantinha e para o papagaio. Voltava, estudava. Daí eu voltava, ia tocar flauta para a plantinha e para o papagaio. E dessa forma eu aprendi tudo que eu não sabia eu aprendi. E eu me encantei com o conhecimento que eu tinha perdido, infelizmente, no colegial. Prestei o vestibular e, para minha surpresa, eu entrei. Entrei na nossa querida escola, que, confesso, foi minha segunda opção, e era a maior parte das pessoas a segunda opção. A primeira opção era a Faculdade de Medicina da USP e a segunda opção era a Paulista. Na minha turma tinham diversas pessoas que tinham posto primeira opção aqui, mas a maior parte tinha posto na USP. Se eu soubesse o que eu ia passar nessa escola, eu teria posto primeira opção mesmo. Foi a melhor experiência que eu tive na vida e, graças à querida Escola Paulista de Medicina, eu me formei muito bem. A escola nos ensinou, todos os ex-alunos, o que é medicina. Ensinou o que é o valor humano, o que é ética, o que é conversar com o indivíduo, o que é ser um bom médico. Eu aprendi tudo
na nossa querida Escola Paulista de Medicina. Ao entrar na escola, eu tive um grande choque. Eu pensei que eu fosse chegar aqui no primeiro dia de avental e entrar no hospital, começar a dar injeção, medir pressão, atender pessoas. E qual foi a minha surpresa quando, os primeiros dias de aula, fui ver, eu tinha dado aula de bioestatística, aliás, eu gostava. Biofísica, adorava física. Bioquímica, eu sabia mais ou menos. Parasitologia, microbiologia e nada de ser humano. E eu tomei um susto. No primeiro dia de aula, eu fui conversar com o meu professor da bioquímica, professor Samuel. E aí, quando é que a gente vai entrar no hospital, hein? Ah, no terceiro ano da faculdade. No começo do terceiro ano vocês vão conhecer. Por enquanto é isso. Foi um grande choque para mim. Eu realmente não esperava isso. E, ao mesmo tempo, a gente tinha que estudar por livros, né? Na escola eu prestava atenção na aula, passei a prova, passava de ano, depois no cursinho as apostilas, mas pegar um livro desse tamanho, de bioquímica, do Leninger, um livro pesado, e tentar destrinchar e aprender, para mim foi dificílimo, muito, muito difícil. Eu não tinha sistemática de estudo, tinha estudado no cursinho, sabia resolver problemas de apostilas, mas pegar um livro e estudar foi dificílimo para mim e foi decepcionante. Eu passei os 2 primeiros anos de faculdade tomando banho de água fria atrás de banho de água fria. Eu tentava me animar porque eu gostava da matéria, mas cadê a tal da medicina, né? E eu continuei tocando flauta e me dediquei muito. A gente tinha shows, o Show do Calouro, tinha diversas atividades culturais e eu tocava muito flauta e eu confesso que no meio do segundo ano eu quase desisti. Eu estava por pouco desistindo da minha carreira de médico para me dedicar à música, porque foi decepcionante. E não tinha quem me ajudasse a me dar ânimo. O que me deu ânimo foi porque nessa época eu entrei no centro acadêmico. Eu fiz amizade com diversas pessoas do centro acadêmico, pessoas que até hoje são grandes amigos. Sábado passado nós nos reunimos, um grupo de 8 pessoas, 8 grandes amigos da época da escola, todos eram do centro acadêmico. Até hoje nós mantemos laços estreitos. E na época, o Centro Acadêmico Pereira Barreto era importantíssimo. Era um dos grandes centros acadêmicos de São Paulo e do Brasil. Nós éramos importantes do ponto de vista do movimento estudantil. E nós tínhamos o nosso jornal, o Barretinho. Barretinho foi um jornal que publicava muitos artigos científicos do ponto de vista de ciências públicas, de saúde pública, e um jornal que publicava artigos políticos. Afinal de contas, nós estávamos numa ditadura militar, no meio da ditadura militar. O movimento estudantil do Brasil teve um papel muito importante pela democratização do nosso país. Teve muita importância no movimento da anistia. Alguns professores voltaram do exílio por causa da anistia que aconteceu no final da década de 70, e nós, do Centro Acadêmico Pereira Barreto, contribuímos muito para isso. No Centro Acadêmico, como eu gostava muito de música, de cultura, eu era do Departamento Cultural, depois fui vice-presidente, e no Departamento Cultural nós fizemos diversas atividades, nós tínhamos diversas atividades rotineiras. Tínhamos shows de música, tínhamos o teatro, nós organizávamos também aqui no KPB, no Centro Acadêmico, almoço. Tínhamos almoço para ter como alternativa os almoços que eram servidos na região. O centro acadêmico tinha uma vida muito intensa. Os alunos participavam da escola, sociabilizavam grande parte no centro acadêmico e em outra parte na atlética. Eu fui, durante a minha permanência na escola, durante os 6 anos de escola, o tempo todo participei do centro acadêmico, e uma época eu fui o gráfico do Barretinho. Eu ia para as aulas com as mãos sujas de tinta. Eu imprimia o jornal e ficava constantemente com as mãos sujas de tinta. Nós organizávamos, como eu falei, shows de música, e o show mais memorável que eu me lembro até hoje, com muito carinho, me lembro vividamente, foi o show com a Adoniran Barbosa e os Demônios da Garoa. A Regina Tranchese e eu, que éramos do centro acadêmico, fomos conversar com o Adoniran Barbosa na Praça da Sé, num botequinho da praça. Adoniran, vamos conversar, sabe, nós somos pobres aqui no centro acadêmico, nós vamos cobrar baratinho o ingresso. Talvez hoje em dia o equivalente a R$10, R$20, vai ter 100 pessoas, 150, nós vamos tentar lotar. E nós lotamos de fato, tinha umas 150 pessoas mais ou menos. O que dava isso?
pro Adoniran Barbosa e os Demônios da Garoa, dava pouquinho para cada um. Ele falou, mas olha, eu vou cantar para vocês. Vocês são muito legais e vocês são alunos de medicina, são do centro acadêmico, eu vou lá. Mas tem uma condição, uma única condição, tem que ter uísque, viu? Adoniran, a gente não toma uísque, a gente toma cachaça, Adoniran. Uísque. Pode ser o diete. Um para mim e outro para o Demônios da Garoa. Para mim é uma garrafa inteira. 2 garrafas, Adoniran, a gente não vai dar conta. Não pode ser uma de uísque, uma de cachaça? Não, 2 de uísque. E lá fomos nós, gastamos quase o valor inteiro do que nós arrecadamos, comprando 2 garrafas de uísque. Ele acabou a garrafa dele, os Demônios da Garoa acabaram a garrafa deles, e o show foi uma maravilha, até hoje eu me lembro nitidamente. Nós organizamos também no Centro Acadêmico o EPA, o Encontro Paulista de Artes. Foi um encontro que reunia música, teatro, dança, artes plásticas, e persistiu durante 10 anos, encontros anuais. E a nossa vida cultural aqui dentro da escola era muito intensa, a nossa vida social era bastante intensa. Eu tinha muitos amigos fora da minha turma, fora do centro acadêmico, tinha muitos amigos da Atlética, e nós éramos uma comunidade de amigos. Foi uma época muito boa profissionalmente, de aprendizado para mim, e de amizades grandes. No final, eu acabei sendo o orador da turma. Passados os 2 primeiros anos de formação básica, veio o curso intermediário, onde a gente encontra as especialidades. E foi aí, no 3º ano, onde realmente eu me encontrei. O curso de propedêutica aqui da escola era uma coisa assim, ainda é marcante. Me lembro de 2 professores, o Mansur Bitar Gebara, um senhor já na idade, aliás, um velhinho, que na época talvez fosse muito mais novo do que eu sou hoje em dia, mas quem tinha mais de 50 anos era velho, né? Ele foi um professor fabuloso. E o Elias Knobel era um médico recém-formado, ele era pós-graduando na época. Até hoje eu convivo com ele no Hospital Albert Einstein. Ele fundou lá a UTI e depois o Centro de Cardiologia, e é uma pessoa muito boa até hoje, muito próxima de todos nós. E foi aí também que eu conheci o professor Saul Goldenberg, professor de técnica cirúrgica, e aí eu encontrei minha vocação. O professor Saul foi incrível. Ele realmente me fez gostar da medicina, do que eu conheço ela hoje como especialidade cirúrgica. Fiquei amigo do filho dele também, na época, o Alberto Goldenberg, que é meu amigo até hoje, e hoje em dia ele veio substituir o pai como professor aqui. Foi uma época muito boa. O 3º ano, o 4º ano foram muito bons, e daí a gente cai no internato, 5º e 6º ano, que realmente aí a gente aprende a ser médico, e aprende com os nossos professores. Depois do 3º ano, vem o 4º ano da faculdade, que para mim foi o ano também muito importante, foi quando eu aprendi obstetrícia. Fico imaginando, hoje em dia, voltar àquela época, eu tinha 19, 20 anos, acho que eu já tinha alguma vez pensado como as crianças vão parar na barriga das mães. Já sabia, assim, o princípio básico, mas eu nunca tinha imaginado que tinha uma vida lá dentro. Como é que um bebê se desenvolve lá dentro e como é que depois ele nasce? E eu comecei a aprender obstetrícia, eu achei um universo maravilhoso de compreensão do início da vida e do desenvolvimento embrionário, do desenvolvimento fetal, do nascimento. Para mim aquilo foi uma descoberta muito grande. E eu daí prestei exame para fazer estágio no amparo maternal. Fiz estágio no amparo maternal durante o 4º, 5º, 6º ano e realmente daí eu descobri a minha vocação profissional. Ao mesmo tempo, aí eu comecei a tomar contato com sangue, com fezes, com vômito, com tudo que envolve um trabalho de parto. E olha, para mim foi muito difícil. Para a maioria dos alunos, obstetrícia é ame-o ou deixe-o. A maioria dos alunos faz um plantão de obstetrícia e nunca mais quer voltar. Eu fiz o primeiro plantão e, confesso, desmaiei no primeiro parto. O segundo parto que eu me propus a assistir, tive que sair da sala para não desmaiar. E o terceiro estava só eu lá e a parturiente, o neném nasceu, só eu que podia fazer. E daí eu percebi, realmente, eu gosto disso. E comecei a estudar bastante. E, claro, os professores, sempre, em qualquer
situação da vida exerce uma influência muito grande sobre nós. E o nosso departamento de obstetrícia da escola realmente sempre foi muito importante, continua sendo, e com professores maravilhosos. Todos já ouviram falar no professor Domingos Delácio, e todos amavam ele, e realmente foi um grande, grande médico. O Delácio foi um professor completo, ele sabia tudo. Eu me lembro de um dia, uma aula sobre hipertensão na gravidez, ele começou a falar sobre o fundo de olho da hipertensa grávida. Ele começou a dar uma aula de fundo de olho, e começou a falar dos autores de oftalmologia, dos livros, dos artigos publicados. E ele deu uma aula sobre oftalmologia, que eu nunca tinha tido igual no meu curso de oftalmologia. Foi uma coisa fabulosa. Realmente ele era de um conhecimento médico maravilhoso. Na época, o professor Camano, o professor Rubino, o PP, o Pedro Augusto, eram professores maravilhosos, e tinha os mais jovens, que eram o professor Abes, a professora Priscila, a Neuza Vigorito, e os pós-graduandos, dois que ficaram muito amigos, a Rosiane Matter, que hoje é professora titular, o Renato Santana, que ficaram muito amigos nossos e sempre nos ajudando em todas as dificuldades. E aí eu percebi que a obstetrícia era uma especialidade completa. Quem é obstetra tem que saber clínica geral, tem que saber cirurgia, tem que saber pediatria, tem que saber obstetrícia e depois o mundo inteiro da ginecologia, a saúde da mulher completa, muita coisa. Nem todos os ginecologistas obstetras fazem de tudo, mas eu acabei me encantando por tudo e acabo até hoje, eu sou um clínico geral dentro da GO. Tem uma outra coisa importante também para mim, que foi a obstetrícia, que, afinal de contas, a gente está mexendo com vida, com a medicina preventiva da saúde da mulher, acompanhando a mulher a vida inteira e trazendo crianças ao mundo, lidando com a vida. Não estamos lidando tanto com a morte e, felizmente, realmente raras vezes a gente lida com a morte. Isso para mim sempre foi muito importante, porque eu sempre tive muito medo de algumas coisas dentro da medicina. Fiquei com muito medo quando entrei nas salas de anatomia, vendo cadáveres. Para mim era uma coisa muito estranha. Eu nunca gostei de atender no pronto-socorro politraumatizado. Sempre que aparecia alguém, algum acidentado, eu virava as costas, porque eu sabia que tinha gente interessada em fazer. Nunca atendi um politraumatizado. Nunca assisti uma aula de necrópsia. Nunca assisti uma necrópsia. Que meus professores de patologia não saibam, me passaram de ano, mas eu nunca assisti. Então, eu realmente fui por essa área e fui muito feliz nessa área. E resolvi, então, prestar residência no Hospital do Servidor Público Estadual, que eu sabia que era uma residência muito completa, que preparava para a vida. E me preparei muito, fiquei estudando o ano inteiro, e para mim foi mais difícil entrar na residência do que entrar na faculdade, porque não acreditava que ia entrar na faculdade e precisava entrar na residência para poder virar um bom profissional. Então, para mim, foi bem mais difícil. E tive uma residência muito feliz. O chefe do serviço era o professor Geraldo Rodrigues de Lima, da Escola Paulista. Ele passou, durante todo o tempo da minha residência, ele passou lá e depois voltou aqui para a escola. E ele, como o Delácio, era um médico completo. Ele sabia tudo, como o Delácio. Sabia tudo de medicina, de clínica, de cirurgia, de tudo. E foi um grande professor também na residência. Professor Humberto Gazzilippi, professor Hartmut Grabert. E como eu tinha tido uma base muito boa na propedêutica, lá também nós não tínhamos muito recurso, mais ou menos como aqui no Hospital São Paulo, não tínhamos exames disponíveis e como se tem hoje em dia. Então, nós éramos médicos de pôr a mão nas pacientes mesmo, né? Tanto que quando íamos fazer um exame de ultrassom, a gente não podia nem falar o nome ultrassom, o Hartmut não gostava. Era ultramão, tem que fazer o exame de ultramão, examinar a paciente. Então, quando nós íamos pedir o exame, a gente falava: professor Hartmut, será que nós não precisamos fazer aquele exame lá? E ele falava com a cara assim, e tava, nesse caso podemos fazer um ultrassom. E realmente era um exame excepcional na época também. Eu tive uma formação muito boa, fui muito feliz também na residência e mantive meus contatos aqui na escola durante a residência também. Mas fui seguindo o meu caminho, saí de lá, arrumei um emprego, 2 empregos rapidamente, 2 empregos muito bons. Um no Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo, atendia as metalúrgicas e dependentes dos metalúrgicos.
atendia bastante no ambulatório e aos sábados operava na Maternidade de São Paulo, que era um hospital ainda muito importante. Operei muito lá e peguei uma mão cirúrgica muito boa. E fui trabalhar no Centro de Saúde Escola. E o nome do Centro de Saúde Escola é Samuel Barnsley Pessoa, o chefe do meu pai lá na parasitologia, na época de 1964. E tinha uma fotografia dele lá, todo dia que eu ia trabalhar lá, ele já era falecido, olhava a fotografia dele e me emocionava. Estou entrando aqui no Centro de Saúde Escola, que tem o nome do chefe do meu pai e que foi um grande incentivador da vida de toda uma geração de médicos. E lá eu atendia ginecologia, obstetrícia, ficava com os residentes. Foi uma época muito boa. E eu trabalhava em saúde pública. Então eu participava muito de reuniões na Secretaria de Saúde, no Ministério da Saúde, e fui mandado para fazer estágios fora e aproveitei muito. Fui para Roma, passei 4 meses em Roma, passei 1 mês em Montevidéu, 1 mês em Tóquio, e fui conhecendo já a realidade de saúde pública de diversos lugares. De lá eu fui para o COSEAS, que é um centro de atendimento dos alunos e funcionários da universidade, e de lá eu fui para o HU, Hospital Universitário da USP. Eu digo que eu paguei o meu estudo no serviço público, eu sempre estudei em escola pública, e digo que paguei. Eu trabalhei 17 anos na Universidade de São Paulo e paguei, então, meus estudos com dedicação ao trabalho. E fui muito feliz também durante todo esse tempo, nunca me desligando das amizades e do carinho pela Escola Paulista de Medicina. Aproveitei minha vida bastante bem, viajei bastante, fiz muitas amizades, tive muitos relacionamentos, só que eu só fui me casar tardiamente, comparado com meus amigos, e fui ter a minha filha, minha única filha, Nina, aos 46 anos de idade. Eu sei que alguns amigos meus, aliás, muita gente, não só amigos meus, já tinham filhos grandes nessa época. Aliás, o Raí foi avô aos 42, né? Eu fui pai aos 46. Num certo sentido, meus amigos já tinham passado por isso, já tinham experiência, mas para mim foi muito bom, porque a grande parte da minha vida de recém-formado, onde eu trabalhava muito e não tinha tempo para nada, eu acabei não precisando cuidar de uma filha. Quando eu fui cuidar da minha filha, eu já tinha uma certa autonomia financeira e profissional e pude me dedicar a ela quanto eu quis. Eu poderia diminuir a minha atividade no consultório para ficar com ela, eu podia fazer meus horários para chegar cedo em casa e ficar com ela. Enfim, hoje em dia eu tenho a minha filha de 21 anos, a Nina, ela mora fora, mora em Londres, estudando ciências políticas, não quis ser médica e, enfim, ela está sendo muito feliz na escolha dela. Eu tive muita felicidade em estudar na Escola Paulista de Medicina. Como eu falei no começo, teria sido minha primeira opção, de fato. Foi um aprendizado incrível, tenho grandes memórias, grandes lembranças. Fui muito feliz na escolha da minha profissão de médico e de obstetra. Quem foi meu grande mentor para obstetrícia foi o professor Abes Mamed Ahmed, já aposentado. Ele era meu chefe de plantão no Amparo Maternal. Eu tinha por ele um carinho, uma admiração astronômica. Ele é meu padrinho de obstetrícia. E é uma profissão, a obstetrícia, a ginecologia, muito interessante. Eu tenho pacientes que eu acompanho desde o começo da minha vida profissional até hoje, se acompanham comigo. Meu primeiro plantão como residente, plantão de pronto-socorro de cirurgia, eu parei uma menina de 14 anos, eu tinha 24, 10 anos a mais. Foi uma apendicite. Essa paciente, eu fiz amizade com a família dela, virei médico de todas as mulheres da família, acompanhei ela com o primeiro namorado, com o casamento, com o segundo filho. Acompanho essa paciente até hoje, ela está menopausada, com 58 anos, eu cuido dela, de uma mulher menopausada com boa saúde até hoje. Tem uma paciente que deu à luz conosco, lá no nosso consultório. Teve uma filha que estudou aqui na Escola Paulista de Medicina, Irene Reale Antunes, uma excelente médica, fez ginecologia obstetrícia. Eu acompanhei a vida dela de estudo aqui na escola, acompanhei ela na residência. Hoje em dia ela trabalha conosco no consultório. Ela teve 2 filhos conosco no consultório. Então, ela nasceu conosco, trabalha conosco, teve 2 filhos conosco.
essa obstetrícia tem a possibilidade, então, de acompanhar a mulher em toda a vida. Isso é muito gratificante para nós. Essa continuidade da vida profissional é muito interessante. Nós temos também no nosso consultório a Marília, que é filha da Maria Cecília. Ela é ginecologia obstetra da nossa equipe. A Maria Cecília, aliás, que foi minha colega aqui na escola, e nós estamos juntos desde o primeiro dia que nós nos formamos, nós continuamos a nossa trajetória profissional junto. Nós temos consultório junto, então, há 43 anos, e eu digo, ela é minha esposa profissional. Quando eu fui casado, eu tinha duas esposas, a profissional e a afetiva, e eu sempre dizia, da profissional eu nunca vou me separar. E, de fato, me separei da esposa afetiva, mas da profissional eu nunca vou me separar. E a Marília, que trabalha lá conosco, é uma cria nossa, eu me sinto responsável também, afinal de contas eu também estava no parto dela. Então nós temos um grupo no consultório de 5 profissionais que trabalham juntos há 43 anos, desde que nós nos formamos aqui. Nós somos os 2 sêniores e vêm os mais jovens. E eu posso dizer que a Escola Paulista de Medicina está no meu coração, no meu sangue, em diversos aspectos. Inclusive com minha atual companheira. Nós estamos juntos há 7 anos. E é uma história muito longa, muito bonita, que começou de alguma forma nos primeiros dias que eu pisei aqui na Escola Paulista de Medicina. Ela não estudou aqui, mas ela tem uma vida que é muito ligada à escola.